Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao assunto. O Autódromo Nacional de Monza. Um nome que, nossa, ecoa forte no automobilismo, né? Conhecido por todo mundo como o Templo da Velocidade. Esse apelido tem um peso, uma história enorme. Dá quase para ouvir os motores só de falar, sabe? Monza não é só uma pista, é um ícone. Exatamente. E para a gente entender melhor essa reverência toda, nós reunimos bastante material. Textos que contam a história rica do circuito desde lá do começo. Isso, análise sobre a ligação vital com a Fórmula 1. E também relatos de momentos marcantes, recordes, coisas que viraram lenda por lá. E o nosso objetivo aqui é tentar ir um pouco além, sabe? Desvendar as camadas dessa mística toda. Por que Monza é tão especial assim? É isso. Vamos investigar a origem pioneira, né? Suas contribuições tecnológicas que, olha, são até inesperadas. E, claro, as corridas inesquecíveis da F1, que marcaram a história lá, tudo com base no que a gente levantou. Então, vamos começar pela fundação. Monza. Nasce em 1922. É impressionante pensar nisso. Foi só o terceiro autódromo permanente do mundo. Sim, depois de Brooklands, na Inglaterra, e o gigante Indianápolis, nos Estados Unidos. Um marco muito inicial, né? Sem dúvida, importantíssimo. Mostra uma aposta, assim, muito cedo no automobilismo, não só como esporte, mas como um laboratório mesmo. Mas tem algo que as fontes que a gente analisou destacam e que eu acho fascinante. O quê? É como Monza foi além das corridas, sabe? Extrapolou esse universo. Interessante isso. Como que um circuito focado em velocidade máxima foi além das próprias corridas? Não parece? Pois é, parece contraintuitivo, né? Mas os documentos mostram que Monza foi um centro crucial para o desenvolvimento de tecnologias que hoje, fazem parte do nosso dia a dia. Tipo? Um exemplo claro que aparece nos relatos é o do Telepass. O quê? O sistema de pedágio eletrônico. Peraí, tem ligação com Monza? Essa conexão eu confesso que nunca faria. Surpreendente, né? Mas olha, a necessidade de gerenciar acessos lá dentro, talvez cronometrar veículos em certas áreas do complexo, isso levou a estudos que, contribuíram para o desenvolvimento dessa tecnologia. Nossa! E não para aí. As fontes também falam dos guardrails. Ah, as barreiras de proteção. Bom, agora isso faz mais sentido. Segurança em alta velocidade devia ser uma preocupação enorme. Justamente, a busca por barreiras mais eficazes, né? Para conter carros em velocidades extremas, isso impulsionou o design e a implementação dos guardrails que depois viraram padrão em rodovias no mundo todo. Que interessante. E ainda tem o asfalto drenante. Outra inovação com impacto direto na segurança das estradas. Exato. A necessidade de manter a aderência máxima, mesmo com chuva forte, que é comum em corridas, né? Isso levou à pesquisa e aplicação de pavimentos que escoassem a água rápido. Então, demandas específicas do automobilismo de alta performance. Isso. Acabaram gerando soluções tecnológicas com aplicações muito mais amplas, beneficiando a segurança e a eficiência no transporte para todo mundo. É um legado tecnológico bem inesperado para um templo da velocidade. É realmente notável como essa pressão por performance e segurança num ambiente tão extremo como o Monza resultou em inovações tão práticas para o dia a dia. E as fontes também mencionam o famoso viaduto, né? O antigo oval. Sim, o circuito oval de altíssima velocidade, que o material que a gente viu chama de viaduto, embora hoje, por questões de segurança, ele tenha saído da Fórmula 1 moderna. Sim, faz tempo. Ele é um componente fundamental da identidade, da história de Monza. Era uma estrutura única, sabe? Foi palco de testes de resistência, de corridas épicas no passado, adiciona mais uma camada à singularidade do lugar. A presença física dele, mesmo sem uso na F1, ainda lembra essa era de pioneirismo, de audácia, entendido. Então a gente tem um lugar com uma história rica, pioneiro na concepção e com um legado tecnológico surpreendente. Mas não dá para negar, a conexão mais forte, mais duradoura de Monza é com a Fórmula 1, com o Grande Prêmio da Itália. Absolutamente. A relação entre Monza e o GP da Itália é quase uma simbiose perfeita.
Os dados que a gente analisou são claros. Monza sediou o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 valendo para o Campeonato Mundial por 74 vezes. 74. É um recorde absoluto na história da categoria. Nenhum outro circuito chega nem perto desse número. 74 corridas. Nossa, é mais história do que muitos grandes prêmios tiveram na existência inteira. É uma marca que mostra uma consistência, uma importância incríveis, e a primeira delas foi logo lá no início do Campeonato Mundial, em 1950. Exatamente. E para deixar esse começo ainda mais especial, a vitória foi de um piloto italiano, Giuseppe Farina, com um carro italiano, a Alfa Romeo. Que demais! Um começo de cinema para essa longa parceria. Desde então, Monza tem sido a casa, quase que ininterrupta, do GP da Itália. Esse quase me chamou a atenção. Teve alguma vez que a corrida saiu de lá? Só uma única vez, pelo que o material indica, em 1980, o GP da Itália foi disputado excepcionalmente no Autódromo de Imola. Ah, em Imola. E tem uma curiosidade aí, especialmente para o público brasileiro. O vencedor dessa única edição fora de Monza foi Nelson Piquet, pilotando pela Brabham. Olha só, o Piquet vencendo justamente no ano em que a corrida não foi em Monza. Que coisa! Mas, tirando essa exceção pontual, Monza sempre foi o coração do GP da Itália. O que nos leva de volta ao apelido, o Templo da Velocidade. O que exatamente justifica esse título tão forte? Bom, as fontes apontam para uma combinação de fatores, né, que criam essa aura. O principal, claro, é o traçado. Monza é sinônimo de retas longas, longuíssimas, Intermináveis. onde os carros atingem velocidades que estão entre as mais altas de todo o calendário da F1. Essas retas são intercaladas por chicanes apertadas e algumas curvas de alta, como a parabólica, que agora é curva Alboreto. Certo. É um desafio extremo para a potência dos motores, sabe? E exige uma configuração aerodinâmica muito específica, de baixo arrasto, baixo drag. Basicamente, os carros precisam ser o mais lisos possível para cortar o ar e maximizar a velocidade final nessas retas. Uma pista que exige potência máxima e o mínimo de resistência ao ar. Entendi. Mas o apelido não deve vir só da velocidade pura. Imagino. A atmosfera também conta muito, né? As fontes falam dos tifose. Ah, os tifose, eles são parte integral da experiência de Monza, sabe? A paixão da torcida italiana, especialmente os fãs fervorosos da Ferrari, é algo palpável. Dá pra sentir pela TV, né? Imagina lá, as fontes descrevem uma atmosfera, nossa, quase elétrica. Aquela onda vermelha que toma conta das arquibancadas, com bandeiras, cantos e uma devoção assim que transforma o evento em algo que vai além do esporte, entende? Uma celebração. Quase um ritual. Essa paixão visceral, combinada com a velocidade absurda na pista, solidifica a imagem de Monza não só como um circuito rápido, mas como um lugar sagrado, um verdadeiro templo para os amantes do automobilismo. A energia que vem da multidão é tão característica quanto as retas. Essa descrição da paixão dos tifose realmente ajuda a entender por que é mais do que só uma corrida. E essa combinação explosiva de velocidade extrema e paixão intensa deve ter sido o palco perfeito para momentos inesquecíveis. Os materiais que a gente viu mencionam alguns específicos. Sem dúvida. São esses momentos que cimentam a lenda de um circuito. Um que é sempre lembrado e está destacado nas fontes é a conquista do Campeonato Mundial pelo Jody Scheckter em 1979. Ah, sim. Pilotando uma Ferrari, ele garantiu o título justamente em Monza, diante daquela multidão italiana em êxtase absoluto. Imagina a cena. O piloto da escuderia, carro vermelho, campeão em casa. Nossa. E as fontes ressaltam que foi a última vez que um piloto da Ferrari ganhou o título de pilotos lá em Monza, o que torna aquele momento ainda mais emblemático, mais nostálgico para os tifosi. Uma consagração total, o cenário perfeito para a Ferrari e para os fãs. Mas outro momento que citaram é quase o oposto disso, né? Uma surpresa gigantesca. Exatamente. A vitória do Sebastian Vettel em 2008. Ele era um garoto, né? Muito jovem na época, correndo por uma equipe considerada pequena, a escuderia Toro Rosso, a STR, que era tipo a equipe B da Red Bull. Lembro bem. Num fim de semana de chuva intensa, condição que muitas vezes nivela o desempenho dos carros e destaca o talento do piloto, né?
O Vettel chocou o mundo, fez a pole no sábado Incrível. e no domingo dominou a corrida de forma impressionante. Cruzou a linha de chegada para a primeira vitória dele na Fórmula 1 e foi também a primeira e única vitória da história da Toro Rosso. Pela velocidade e favorecer carros potentes. Também pode ser um palco onde o talento individual e as circunstâncias, como a chuva, podem reescrever o roteiro e coroar um azarão. Com certeza. Essas histórias, tanto a glória da Ferrari em casa quanto a surpresa da Toro Rosso, realmente solidificam essa aura mística do lugar. Com certeza. São narrativas assim de triunfo esperado e de vitória improvável, que transformam retas e curvas de asfalto num palco de lendas vivas. E Monza tem muitas delas. E por falar em lendas e recordes, quem são os grandes dominadores de Monza, de acordo com o que a gente analisou? Olha, no topo da lista de maiores vencedores do GP da Itália em Monza, a gente encontra um empate. Dois dos maiores nomes da história da F1. Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Empatados. Um feito notável. Mas os dados mostram uma diferença curiosa no número de pole positions, né? Sim, essa é uma nuance interessante. Em termos de largar na frente em Monza, o Lewis Hamilton tem uma vantagem sobre o Schumacher. O material indica 7 poles para o Hamilton contra 3 do Schumacher. 7 contra 3? É uma diferença considerável. É sim. Isso pode sugerir talvez uma adaptação particularmente boa do Hamilton ao desafio de uma volta rápida em Monza. Ou, quem sabe, reflete as características dos carros dominantes que ele pilotou em diferentes fases, né? Ou uma combinação disso tudo. De qualquer forma, mostra um domínio bem específico na qualificação. Interessante essa disparidade. E logo abaixo desses dois gigantes na lista de vencedores, aparece um nome que, bom, para o Brasil ressoa muito forte. Nelson Piquet. Ele tá lá com 4 vitórias no GP da Itália em Monza. 4. Um desempenho espetacular que coloca ele num grupo muito seleto na história desse circuito tão desafiador. E isso sem contar aquela vitória isolada em Imola, em 80, que a gente comentou. O Piquet realmente tinha uma afinidade com alta velocidade italiana. 4 vitórias em Monza é um feito em tanto. E a história de sucesso brasileira em Monza não para no Piquet. As fontes fazem questão de destacar outros pilotos nossos que brilharam lá. De fato, o Brasil tem um capítulo glorioso na história de Monza. O Rubens Barrichello, por exemplo, é outro nome de destaque. 3 vitórias para ele. 3, lembro bem. 2 pela Ferrari em 2002 e 2004, com certeza momentos de alegria enorme para os tifosi, que adoravam ele. E a terceira vitória veio em 2009 pela Brown GP, naquele ano surpreendente e vitorioso para a equipe e para ele. 3 vitórias. O Rubinho realmente parecia se sentir em casa em Monza, né? Especialmente de Ferrari. E antes dele, tivemos outros grandes nomes também. Com certeza. Ayrton Senna também deixou a marca dele, venceu 2 vezes em Monza, 1990 e 1992, as 2 pela McLaren. Senna. E não podemos esquecer de uma vitória com um significado histórico profundo. Emerson Fittipaldi, em 1972, com a Lotus. Aquela vitória não foi só mais um trunfo. Ela garantiu para o Emerson o título mundial daquele ano. O primeiro título dele. Exato. Fez dele, na época, o mais jovem campeão mundial da história da F1. E ele conquistou isso justamente lá, no Templo da Velocidade. Piquet com 4, Barrichello com 3, Senna com 2, Fittipaldi com 1. São 10 vitórias brasileiras no total, por 4 ícones do nosso automobilismo. Isso diz muito, né? Não só sobre a habilidade deles, mas talvez sobre uma certa adaptação dos brasileiros a esse tipo de desafio de altíssima velocidade. Cada vitória dessas deve ter sido uma festa por aqui. Sem dúvida alguma. Vencer em Monza sempre teve um prestígio especial. Por toda a história, pela velocidade pura, pela paixão dos tifosi. Para o automobilismo brasileiro, cada um desses triunfos em Monza foi um marco, sabe? Um momento de orgulho nacional, de reafirmação da nossa força na F1 mundial. É uma conexão especial que os pilotos e os fãs brasileiros têm com essa pista. Fazendo uma retrospectiva da nossa conversa, fica muito claro por que Monza carrega com tanto orgulho esse título de Templo da Velocidade. A gente começou lá atrás, em 1922, com a fundação como um dos primeiros autódromos permanentes do mundo, um ato pioneiro. Vimos o papel inesperado, mas fundamental, como centro de desenvolvimento para tecnologias importantes como o telepass, os guardrails,
provando que a influência foi muito além das pistas. Exploramos a relação quase umbilical com o GP da Itália de Fórmula 1, sendo o circuito recordista absoluto em corridas sediadas na história da categoria. A casa da F1 na Itália. Relembramos momentos que ficaram gravados na memória do esporte. A consagração do Scheckter e da Ferrari em 79 diante da torcida apaixonada. E a vitória surpreendente e inspiradora do jovem Vettel com a Toro Rosso em 2008, mostrando que Monza é palco para a glória e para o surgimento de novas lendas. E, por fim, destacamos os recordes, os grandes nomes associados a Monza. Schumacher e Hamilton empatados lá no topo das vitórias e a trajetória notável e vitoriosa dos pilotos brasileiros nesse circuito, com Piquet, Barrichello, Senna e Fittipaldi cravando seus nomes na história do Templo da Velocidade. Exatamente todos esses elementos, a história centenária, a capacidade de inovação, a exigência da velocidade extrema, a paixão contagiante dos tifosi, os dramas, as glórias das corridas e os grandes campeões que triunfaram lá, tudo isso converge para justificar plenamente o status lendário de Monza. É, de fato, um lugar único no mundo do automobilismo. Uma síntese perfeita. E para a gente concluir essa nossa exploração, fica uma questão interessante para refletir, que surge diretamente dessa história rica que a gente acabou de discutir. Considerando essa trajetória longa e dinâmica de Monza desde 1922, e essa capacidade comprovada de adaptação ao longo das décadas, inclusive como centro de pesquisa tecnológico no passado, como que esse circuito histórico pode navegar o futuro? É uma boa pergunta. Como ele vai conseguir harmonizar essa herança tão valiosa com as demandas cada vez maiores de um esporte que está sempre evoluindo em tecnologia, em segurança, e ao mesmo tempo garantir que seu status icônico, seu desafio único, sejam preservados? Uma pergunta fundamental para um lugar que já mostrou tanta resiliência e capacidade de se reinventar por mais de um século. Fica essa provocação final, baseada estritamente no que vimos nos materiais, para quem nos acompanha pensar a respeito.